Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Enfrentar a primeira entrevista de trabalho pode ser um pouco assustador. Saiba o que pode fazer antes, durante e depois da conversa com o recrutador. Para responder a todas as perguntas deste direto, temos connosco Tarcísio Pontes, da Direção de Recursos Humanos do Millennium BCP. Não se esqueça que pode fazer perguntas ao nosso convidado durante todo este direto nos comentários deste live. Olá, Tarcísio, boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria-te perguntar se tens dicas como fazer um currículo e também uma carta de apresentação. Sim, fazer um currículo é um grande desafio. É muito difícil porque cada vez mais os currículos são todos muito parecidos, porque os percursos são também muito parecidos uns com os outros. Portanto, eu diria que quando uma pessoa se candidata a uma posição, deve refazer o currículo quase todo a pensar naquela posição. Portanto, deve adequar ao máximo. Destacar aquilo que o entrevistador ou a empresa recrutadora sabe que está à procura e, portanto, tentar esses destaques. Eu diria que não devemos enviar sempre o mesmo currículo, porque devemos tentar fazer as adaptações e as afinações necessárias para chamar a atenção de quem o lê. Porque, de facto, há muitos currículos e muito parecidos, muitas vezes, e, portanto, temos que fazer um trabalho de destaque, de realçar aquilo que é mais adequado junto da empresa que vai contratar. Às vezes é mesmo ali um bocadinho de nada que pode fazer a diferença para quem está a ler o currículo. Às vezes é o conhecimento de uma língua, outras vezes é uma linguagem tecnológica. Uma pessoa deve tentar perceber exatamente o que é que a empresa está à procura e realçar isso. E no caso da carta de apresentação, o que é que achas que deve ser destacado? É muito importante que a carta seja breve e vá muito direta ao rigor, com rigor, à realidade que a empresa também está à espera, porque a empresa se publicou um anúncio, descreveu, enfim, o que é que faz, etc, etc. Portanto, essa carta deve mostrar esse trabalho de leitura, de análise e de interesse do lado do candidato. E deve ser relativamente breve, mostrando porque é que tem interesse, obviamente, que é a principal pergunta, e depois destacando algumas das suas competências que serão interessantes do ponto de vista de quem vai entrevistar e recrutar. E achas que se pode treinar para uma entrevista? Há algo que se possa fazer antes desse momento? Eu acho que as pessoas devem treinar. Eu sou completamente a favor da formação e do treino, etc. Mas também já apanhei candidatos, já me apareceram candidatos muito treinados, demasiado plásticos na forma como davam as respostas e que às tantas era difícil entendê-los, perceber onde é que estava, se eles estavam a ser genuínos, etc. Portanto, o que eu recomendo é que obviamente haja treino, mas também haja alguma capacidade para algum improviso numa resposta, porque senão podemos não estar a transparecer aquilo que realmente somos e estamos a dar respostas que vimos em manuais e que não são realmente aquelas que gostaríamos de dar. Portanto, acho que devemos evitar isso, porque o entrevistador também tem muita experiência e também vai perceber isso. Claro. E achas que estudar a vaga, há pouco falavas um bocadinho do próprio currículo, ir ao encontro da vaga em si, estudar a vaga faz todo sentido para também conduzir a conversa para o caminho certo? Isso é fundamental. É fundamental, porque assim, do outro lado está uma pessoa que vai apreciar imenso se o entrevistado estudou um pouco sobre a posição, estudou um pouco sobre a empresa e explica bem porque é que está interessado na posição e como é que pode fazer a diferença. Se um candidato aparece para uma entrevista sem conhecer realmente o desafio que está por trás, um pouco da organização, do setor de atividade da organização, vai ficar logo em desvantagem perante uma pessoa que tenha estudado um pouco mais. Portanto, eu acho que esse trabalho de preparação é fundamental. E achas que contar a história, ou seja, o entrevistador já leu o currículo, mas depois há sempre um momento em que tem que se contar um bocadinho a história. Qual é assim a dica para não ser, outra vez, a mesma que o entrevistador já leu quando leu o currículo? Bom, o entrevistador, durante a parte em que faz perguntas, porque obviamente, normalmente, o entrevistador é que conduz a primeira parte, pelo menos, da conversa, vai seguramente soltar algumas pistas sobre o que é que realmente lhe interessa, de que é que está à procura, etc, etc. Portanto, se nós tivermos a escuta ligada durante essa parte da entrevista, nós também estaremos mais habilitados para, numa parte posterior da conversa, destacar traços da nossa personalidade, ou da nossa história, ou do nosso currículo, que poderão ser também mais relevantes. Portanto, obviamente que eu diria que preparar muito bem, mas também garantir que escutamos muito bem o que é que o entrevistador diz, porque isso vai nos dar muita informação. Claro.
às vezes também a própria linguagem corporal pode ser um ponto de referência para o entrevistador, se estiver atento. Há alguma dica também que possas deixar aqui? Sim. Porquê que existem entrevistas, não é? Porquê que existem entrevistas presenciais? Exatamente porque depois de uma validação de um percurso técnico, académico, etc., que se vê através do currículo, dos diplomas, etc., a entrevista valida muito a atitude de uma pessoa. A forma como ela se expõe, a forma como ela se explica, e isso é tudo escrutinado numa entrevista. Portanto, se uma pessoa entra com uma postura corporal mais receosa, mais defensiva, menos confiante, isso vai-se notar. E o entrevistado, isto vai ter um efeito muito rápido na leitura que o entrevistador faz do entrevistado. Portanto, nós devemos trabalhar a forma confiante como entramos numa reunião, particularmente numa entrevista de emprego, porque isso pode afetar bastante a percepção. Antigamente também, quando se escolhia a roupa para uma entrevista de emprego, era quase que sempre o mesmo formato, não é? O homem de fato e gravata, a mulher de saia e blazer. Hoje já não é bem assim. Que conselhos é que tu darias para também a escolha da roupa ser fundamental para quando se procura um emprego? Olha, Elsa, a maior parte das empresas tem códigos de vestuário, dress code, numa expressão inglesa, etc. Portanto, eu acho que uma pessoa deve pelo menos investigar um pouco sobre qual é que é o standard, qual é que é o padrão de vestuário da empresa onde está a candidatar. E se calhar até vai achar que não é para si. E pode até ser decisivo no sentido em que, ok, eu não quero andar sempre ou de ténis e calças de ganga ou de fato e gravata, e cada um terá o seu gosto e a sua opinião, e isso é tudo normal e legítimo. Portanto, deve haver esse trabalho de investigação para depois também adequarmos a forma como nos apresentamos na entrevista, porque isso também vai ser escrutinado. Isso vai ser logo observado, logo no primeiro segundo, no primeiro contacto com o entrevistador. Portanto, mas fazer essa pesquisa é importante, já vai ajudar uma pessoa a perceber logo se vai ser feliz naquela organização ou não, porque essas coisas contam realmente para um ambiente de trabalho. E questionar o entrevistador, achas que pode ser de mau tom ou é necessário? Bom, eu já fiz várias entrevistas e gosto sempre que o entrevistador faça perguntas, porque isso dá informação para os dois lados. Eu passo-lhe a informação porque tenho que responder, mas eu também percebo o que é que ele está a destacar. Se ele destaca mais o tema da remuneração, se ele destaca mais o projeto em que vai ser envolvido, se a preocupação dele é as pessoas com quem vai trabalhar, se a hierarquia, se o resto da equipa, etc., as formas de trabalho, as ferramentas, as condições de trabalho. E, portanto, isso também vai dar pistas sobre as suas preferências, sobre o estilo de pessoa de que estamos a falar e o que é que ela valoriza. Portanto, eu penso que sim, eu penso que é de bom tom fazer perguntas, mas eu diria que numa primeira parte da entrevista será tipicamente o entrevistador a conduzir, mas o entrevistador tipicamente também vai valorizar se numa segunda parte da conversa o entrevistado colocar algumas perguntas. Eu acho isso perfeitamente normal. E dada a tua experiência, quais achas que são os motivos que no decorrer de uma entrevista podem causar má impressão? Bom, eu diria que a pior coisa que pode acontecer a um candidato é não mostrar muito conhecimento sobre a posição para que se está a candidatar, nada sobre a organização ou pouco interesse. Mesmo que chegue lá com pouca informação, tem pouco interesse em saber mais. Eu acho que isso é altamente desvalorizador no exercício de entrevista de emprego. É muito desvalorizador da candidatura. Portanto, uma pessoa, se mostrar interesse e se mostrar curiosidade, vai ganhar uns pontos em relação a outros candidatos que, porventura, sejam menos curiosos, menos interessados, menos empenhados em perceber qual é que é o desafio, etc. Infelizmente, nem todas as empresas também dão resposta quando uma pessoa envia um currículo ou quando vai a uma entrevista. O entrevistado ou o interessado por uma vaga, quando é que deve procurar o retorno da empresa ou achas que não o deve fazer? Bom, quando uma pessoa envia um currículo ou uma candidatura, normalmente os sistemas de suporte já avisam se vão enviar uma resposta ou se não enviam, portanto vem ali normalmente uma mensagem automática. Se chegarmos a uma entrevista, é porque já estamos numa lista relativamente mais reduzida de candidatos, o que é bom, e tivermos curiosidade em perceber qual é o tempo de espera típico para uma resposta, eu acho que para uma confirmação ou não,
Eu acho que devemos perguntar no final. Olha, exatamente, gostava de gerir aqui um bocadinho a minha expectativa. Quanto tempo é que acha que vão dar uma resposta? Sim, não, talvez, qualquer tipo de feedback. Porque o entrevistador também não deverá levar a mal. Claro. Quando muito perguntará porque é que está com pressa em saber, etc. Vai querer tirar ainda mais informação, típico no entrevistador. Mas eu penso que não se pode dizer que haja um padrão de 5 dias, 10 dias, 15 dias, um mês. Mas, portanto, por não haver um padrão, é perfeitamente legítimo o entrevistador fazer essa pergunta no final. Acho perfeitamente normal. O nosso público aqui na página do Facebook é muito realmente aquele que está à procura do primeiro emprego e que se calhar ainda não teve nenhuma experiência com uma primeira entrevista. Quais são assim as perguntas tipo que tu achas que devem ir preparados para as responder? Bom, os manuais de quem faz entrevistas têm dezenas e dezenas ou centenas de exemplos, tipos de pergunta, etc, etc. E, obviamente, numa entrevista não saem todas, saem algumas, mas há uma que é comum a todos. Porquê é que gostaria de trabalhar na nossa organização? Porquê é que gostaria de fazer esta função? Porquê? Porquê connosco? E essa pergunta, se um candidato aparece numa entrevista sem uma resposta enfim, genuína, firme, etc, etc, vai ficar claramente em desvantagem. O pior que se pode acontecer é um entrevistado dizer não sei, apareceu-me bem, mas não sei muito bem porquê. Isto desvaloriza completamente o candidato. Portanto, eu acho que as pessoas têm que saber o que é que querem e porque é que querem. E quando se dá esta explicação, e é plausível e genuína, a candidatura sobe de valor. Isto é sem dúvida, portanto, isto eu diria que é comum a todas as entrevistas de emprego, todas. E diz-me também, muitas vezes as pessoas são questionadas sobre os seus projetos para o futuro. O que é que achas que as pessoas devem responder nestes casos? Eu acho que as pessoas devem sempre responder a verdade, aquilo que sentem. Porque vamos lá ver, é um exercício, felizmente empregos há muitos, felizmente. Portanto, aquilo é um exercício de casamento de interesses, e, portanto, as pessoas devem dizer realmente no que é que estão interessadas em fazer a seguir. Porque pode ser que a empresa esteja realmente interessada em proporcionar essa experiência e esse desenvolvimento, ou de todo. E se calhar aquele também não é o sítio certo para as pessoas estarem. E haverá mais oportunidades. Eu acho que acredito sempre as pessoas com qualidade têm sempre lugar. Sempre. Pode não ser exatamente aqui nesta empresa ou neste local, mas há de ser noutro sítio ou noutra empresa. Mas há sempre lugar para as pessoas com talento. Outra pergunta que eu te gostaria de fazer é que tem a ver com, normalmente, quando terminam as licenciaturas, as pessoas entram no mercado de trabalho e nem sempre conseguem entrar para as vagas ou para os cargos que ambicionam. Achas que pode ser dado um passo atrás para depois dar mais alguns passos à frente? Vamos lá ver, nós temos que ver quem se candidata para um primeiro emprego. Eu percebo que haja alguma ansiedade, etc, etc. Mas do alto dos meus 40 e tal anos, eu posso garantir que isto é uma maratona longa. Portanto, nem sempre vamos conseguir o lugar mais desejado. Às vezes vai ser preciso trabalhar um pouco mais até o conseguir. Mas não ficaria desesperado por não conseguir exatamente à primeira aquilo que quis. Portanto, há que ter aqui alguma resiliência, alguma tenacidade, porque com capacidade de trabalho, humildade, ambição bem equilibradas, eu acho que as coisas acontecem. As coisas acontecem, mesmo que não seja logo à primeira. Portanto, eu não desesperaria por não conseguir logo numa primeira tentativa, ou mesmo numa segunda, não ficaria triste. Acho que isso faz parte do processo também de crescimento e evolução. E estamos mesmo aqui a entrar na reta final, mas não gostaria de nos despedirmos de ti sem deixares umas notas finais. Bom, não gosto muito de dar conselhos. Eu acredito mesmo que se os conselhos fossem bons, abria-se uma loja de conselhos e eu não tenho uma loja de conselhos e não conheço nenhuma. E vendiam-se. E vendiam-se muito bem. Pois é. Bom, de qualquer modo, se posso dar uma dica para quem está agora a começar, a ir a entrevistas de emprego, etc, etc, vejam isso como um processo, obviamente, de recrutamento, portanto, preparem-se, etc, etc, acho lindamente, mas também como um processo de aprendizagem. Sobre si próprios, sobre o impacto que causam nos outros, sobre a percepção que os outros criam de vós numa entrevista de 10, 15, 20 minutos. E, portanto, se posso dar uma dica, é aconselhar as pessoas a, no final, pedirem um feedback ao entrevistador. Eu nunca conheci um entrevistador numa entrevista de emprego que levasse a mal que um candidato pedisse um feedback. Olha, qual foi a impressão que causei? O que é que eu posso melhorar para uma próxima entrevista? Eu vejo poucos entrevistados a fazer esta pergunta no final. Isso é raro ver.
Já aconteceu, já vi, mas é raro. E o entrevistador vai valorizar imenso, porque vai perceber que perante si tem uma pessoa apostada no seu desenvolvimento. Portanto, isso também vai, se calhar, eventualmente até pode ser decisivo para uma pontuação final da qualidade do candidato. Mesmo que não seja, pelo menos é altamente enriquecedor o feedback que vamos ter do entrevistador. Vai ser uma pessoa com muita experiência e que nos vai ajudar a dar algumas pistas sobre o impacto que eu causei como entrevistado, o impacto as coisas que eu posso melhorar para futuras entrevistas, e isso pode ser muito enriquecedor, muito interessante para potenciar a qualidade da entrevista numa próxima oportunidade. No caso do Millennium BCP e do Ativo Bank, nós também temos os estágios de verão e muitos estágios até curriculares. Isto também acaba por ser muito importante, às vezes ganhar este conhecimento em estágios, em pequenos trabalhos que se possam fazer antes de uma entrevista para o primeiro emprego. Sim, vamos lá ver. Quando um entrevistado diz que já teve qualquer tipo de experiência profissional, mesmo que não tenha sido naquele setor, já está a comunicar algo muito relevante para o entrevistador, que normalmente valoriza, que é, já tem alguma experiência em relações de trabalho com outros, não só num ambiente meramente académico, porque é diferente. Trabalhar numa empresa e trabalhar em projetos académicos são contextos relativamente diferentes, e muitas vezes podemos muito bem escolher a equipa com quem fazemos o trabalho académico, na empresa não é bem assim, nem sempre é assim também. Portanto, muda muita coisa, do ponto de vista, às vezes, de rigidez de horários, etc, etc. Portanto, as coisas não são bem as mesmas, e mostrar alguma experiência de trabalho normalmente é valorizado. Ficaríamos aqui à conversa muito mais tempo, mas temos mesmo que terminar. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. Esperamos ter ido ao encontro de todas as suas dúvidas. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Bank e saiba qual o dia de julho em que falaremos sobre os erros mais comuns de português com Sandra Duarte Tavares. Contamos consigo sempre desse lado.